Fala, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos então aí começar os nossos estudos em filosofia e a gente vai falar sobre o monismo racionalista de Baruch Spinoza. É um dos filósofos aí que tem essa mentalidade racionalista e que fez história, principalmente pelo modo de pensar dele a respeito do mundo e principalmente de Deus, tá? Olha só que interessante. Vou estar comentando alguns detalhes rapidinhos aqui a respeito da biografia dele. Ele nasceu em Amsterdã em 1632. Ele era de uma família de hebreus espanhóis, tá? Que se refugiaram na Holanda, principalmente para escapar por conta das perseguições que a igreja fazia, tá bom? Ele vai aprender o hebraico, ele vai ler muito sobre a Bíblia, tá? E ele vai, por conta desses estudos em latim e principalmente em ciências, em 1656 ele vai ser expulso, tá? Principalmente ele vai ser expulso aí da igreja que ele fazia parte, por conta dos pensamentos que ele tinha. E por conta disso, ele foi abandonado por conta desses pensamentos, que ele tinha em relação à Bíblia, em relação à ciência. Ele vai ser expulso, de vez, tanto da igreja, a família dele vai abandonar ele, os melhores amigos hebreus que ele tinha vai deixar ele também, e ele vai então se transferir, ele vai estar vagando pelas aldeias e, ao mesmo tempo, ele conheceu principalmente o modo de pensar de Descartes, e ele foi escrevendo livros. Então aí a gente tem uma listagem dos livros que ele escreveu, aí, o Tratado sobre a Emenda do Intelecto, que o livro está incompleto. Um dos livros mais famosos dele é essa aqui, Ética, que foi lançada em 1677. Os Princípios da Filosofia de René Descartes. Então ele vai comentar esse modo de pensar de Descartes, tá? Em 1670 ele estabeleceu-se em Haia, onde entrou em relação com o pintor Van der Spieck, com o matemático Rui Huygens e com o político Jan de Witt. Em 1673, ele recusou uma cátedra universitária de Heidelberg, que lhe fora oferecida pelo eleitor do Palatinado, e ele morreu de tuberculose em 1677. O Spinoza, gente, ele é muito voltado para essa área. Ele ficou marcado principalmente pela forma de como que ele via Deus, de uma forma racional. Muito interessante mesmo. Então vamos aí seguir a leitura na página 30. Dando continuidade ao pensamento racionalista moderno, não podemos deixar de lado um dos mais importantes e polêmicos pensadores do século XVII. Vindo de uma família judaica extremamente conservadora, Spinoza foi acusado pela comunidade judaica e cristã de ser herege por sua posição em relação à fé e, fundamentalmente, em relação a Deus, tema central do seu pensamento. Então, olha só que interessante. Ele é de uma família judaica, extremamente conservadora, e por conta da posição dele, tá? Diante da fé e diante da relação que ele tinha com Deus, a família vai abandonar ele. Olha só que interessante. A existência de Deus é o ponto elementar de Spinoza, a partir do qual o pensador holandês desenvolveu outros aspectos centrais de seu pensamento. Basicamente, a ideia de Deus, segundo o filósofo, estrutura-se sobre dois fundamentos. Olha só que interessante. Então ele vai falar o que é Deus segundo duas ideias. Então prestem bastante atenção. A principal ideia dele, a primeira, fala o seguinte: existe uma substância única, daí o termo monismo. Essa palavrinha monismo significa em grego sozinho, único. Então ele fala, existe uma substância única, a qual é responsável pela existência de tudo. Na opinião dele, essa substância única que é responsável pela existência de tudo que existe ao nosso redor é Deus. Essa substância denominada Deus tem como característica ser infinita e eterna. Olha só como é que ele fala, que interessante. Então ele fala que essa substância denominada Deus tem como característica ser infinita e eterna, responsável, portanto, por todas as coisas existentes.
Nesse sentido, não podemos falar de nada que exista sem a presença dessa substância infinita. Então ele vai falar, quem é que vai ser essa substância que vai dar origem a tudo que existe ao nosso redor? É Deus. Então ele fala assim, olha, você não pode dizer nada, não podemos falar de nada que exista sem a presença de Deus. Então tudo que existe, desde uma formiguinha até o ser humano, tudo foi pensado pela cabeça de Deus, tá? Tudo é necessariamente determinado pela natureza de Deus e não existe nada de contingente, ou seja, incerto, duvidoso. O mundo é a consequência necessária de Deus. Deus, como causa livre, é, para Spinoza, natura naturans, criador da natureza, ao passo que o mundo é natura naturata, manifestação do Criador. Então, olha só que interessante. Ele fala tanto que Deus é essa substância necessária que vai dar origem a tudo que existe ao nosso redor, que ele criou dois termos. Esse termo aqui, ó, natura naturans, significa criador da natureza. Olha só como é que ele definiu isso na época. Natura naturans, criador da natureza. E, para ele, o mundo é a manifestação do Criador. É tudo aquilo que Deus criou. Então, ele definiu aqui, ó, que o mundo, para ele, é natura naturata. Tá? Prestem bastante atenção nesses dois termos, que é bem interessante. Foram os termos que ele definiu na época. Tá, gente? Então, olha só como que ele vê Deus como a substância necessária para se criar tudo que existe ao nosso redor. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, ele vê Deus como a substância primordial que vai dar origem a tudo, tá? Então, ele vê que Deus é um ser necessário e a causa de si mesmo. Então, ele fala que Deus ele é um ser necessário que vai dar origem ao mundo, a tudo isso que existe ao nosso redor. Ele fala que Deus é infinito e eterno. Deus é a substância única, fonte de tudo que existe. E olha só que interessante. Aqui a gente vai ver que ele vai definir que Deus está dentro do mundo e da natureza, tá? Olha só que interessante. Deus é o mundo, Deus é a natureza. Tá vendo a definição que ele já mostra pra gente de forma clara e precisa? Então ele fala aqui, ó, podemos utilizar a seguinte expressão em Spinoza. O universo é Deus. Tá vendo? Então ele fala que Deus está presente no mundo, na natureza, em tudo isso que foi criado por ele, no universo. Olha que visão interessante e muito mais completa que ele tem a respeito disso. Segunda evidência, o segundo aspecto, sem dúvida, o ponto central de sua filosofia, consiste em afirmar que as coisas existentes não foram criadas, entre aspas, por Deus. No sentido de outras perspectivas religiosas, ao passo que também não estão fora da existência dele, mas são a manifestação do próprio Deus. Ou seja, tudo que existe é Deus, ele é o próprio universo. Olha só a visão que ele tem. Ele fala que as coisas que existem não foram criadas por Deus, mas que tudo isso que existe ao nosso redor é Deus. Por isso que ele coloca aqui, ó, Deus dentro da natureza aqui, ó. Tá vendo que essa bolinha maior aqui é Deus, que é a substância primordial e que ele está junto do mundo e da natureza? Então ele fala, olha que interessante. Ele afirma que as coisas que existem não foram criadas por Deus, mas ele quer deixar bem claro que tudo que existe no universo e no nosso mundo já é Deus, tá? Ou seja, tudo que existe é Deus, ele é o próprio universo. Aqui temos dois princípios basilares do pensamento spinozano. O imanentismo e o panteísmo. Nós temos duas ideias diferentes aí, ó, o imanentismo e o panteísmo. O imanentismo divino, no qual vai significar o seguinte, existir ou permanecer no interior, tá? Segundo o filósofo, consiste em dizer que Deus é inseparável e implicado em toda a realidade. Então, essa ideia de imanentismo, ele vai falar que Deus é inseparável, ele já está presente na natureza, no universo, ele está presente em tudo. Já o panteísmo, consequência do imanentismo, afirma que tudo que existe deve sua existência a Deus
e, em última análise, se identifica com Deus. Então, o panteísmo ele vai falar claramente de tudo que existe ao nosso redor tem a existência de Deus. Ele fala que tudo que existe ao nosso redor e no universo é Deus, tá? Deus é, assim, um ser imanente no mundo, a natureza, e não um ser exterior e transcendente, foi o que eu falei. Ele vai falar que Deus ele já está inserido na natureza, que Deus é a natureza, que Deus é cada ser que existe no mundo e principalmente no universo inteiro. Na filosofia clássica, os estoicos defenderam uma posição na qual Deus se confundia com a alma do mundo. No pensamento moderno, Spinoza é o principal representante do panteísmo, afirmando que Deus é a única substância infinita e eterna, da qual todas as coisas existentes são apenas modos. Então ele vai falar claramente que Deus é a única substância que é infinita, que vai ser eterna e que está presente dentro da natureza, que está presente também em tudo que existe ao nosso redor e também no universo, tá, gente? Esse é o ponto principal aí do estudo voltado de Spinoza, tá? E aqui, ó, é porque a gente, vamos resumindo aqui, aquilo que é muito mais importante, tá bom? E aqui nós temos um mapa mental que vai reforçar tudo isso. Então ele vai falar que Deus é igual à natureza, foi o que nós comentamos, que Deus fez existir todas as coisas do universo, que efeitos de sua potência infinita, então quer dizer o poder de Deus, né? Então ele vai falar aqui, ó, que o ser humano tem experiência direta e conhecimento de duas potências, que é a extensão, que é o corpo, e o pensamento, que são as ideias. Tá, gente? Então ele vai falar que até o ser humano também foi algo criado por Deus, né? Que o ser humano faz parte da natureza e que o ser humano vai ter essas duas potências aí, que é o corpo e o pensamento, que são as ideias, né? O lado racional aí, olha só que interessante, tá? Ele vai falar que Deus, como Deus é igual à natureza, ele vai falar que Deus é imanente, então quer dizer, vai fazer parte do mundo. Ele fala que Deus é o mundo, que Deus é o universo, e ele fala aqui, ó, tudo que existe no universo faz parte de uma realidade. Que realidade é essa? A realidade de que no universo e no mundo, essa substância primordial para a existência de tudo isso é Deus. Então ele fala que Deus é infinito, que Deus é indivisível, não tem como você separar Deus deste mundo, tá? E ele fala que Deus é a causa de si mesmo. Então quer dizer, Deus que vai ser a causa para a existência de tudo isso que existe ao nosso redor. Tá bom, gente? Bem interessante essa visão aí do Spinoza, hein? Sobre Deus. E é importante a gente ver o quanto que esses filósofos eles já comentavam da importância da presença de Deus, não só na vida do ser humano, mas principalmente em relação ao universo e em relação a tudo que existe ao nosso redor, nessa natureza linda e nesse universo cada vez mais misterioso. Tá bom, gente? Então, vai ficar aí como dever de casa para vocês finalizarem. Na verdade, aqui as questões que vocês devem fazer é a questão 2, que a questão 1, ela já está feita, tá? Aqui, ó, 2 e 3. Tá bom? E é o seguinte, aqui nessa parte de anotações, na questão 4, eu quero que vocês façam um mapa, façam aí um resuminho desse modo de pensar aí de Spinoza. Escrevam aqui nessas linhas de anotações, façam um mapinha aqui, ó, de como vocês entenderam essa visão do Spinoza. Aí vocês tiram fotos de tudo e me enviem pelo Seneca Digital. Tá bom, turma? Qualquer dúvida pode me chamar no privado do WhatsApp. Tá? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês. Até a próxima.